Oi, pessoal, eu sou a Sara Delma e hoje eu estou muito empolgada para ensinar vocês sobre todos os detalhes e nuances do edital do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço muito o convite do pessoal do De Olho na Questão para que juntos possamos colocar vocês dentro das vagas e depois vocês nos chamarem para a posse. Para quem não me conhece, eu sou a Sara Delma e hoje vou analisar todos os detalhes do edital do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pessoal. Aqui, tanto as provas objetivas quanto as provas discursivas. Vou trazer muitos detalhes interessantes aqui. Olha o futuro local de trabalho de vocês. Vocês vão me chamar para posse, vai dar tudo certo. Estou bem empolgada já. Antes de tudo, pedir desculpas, porque quando eu fui trazer, quando mudou a versão do PowerPoint aqui para o estúdio, ficou essa diferençazinha aí. Por favor, relevem isso, o que importa é o conteúdo, são formatos diferentes de PowerPoint, isso não é importante. O que importa hoje é tudo o que vou trazer para vocês, com toda a minha experiência. Para quem não me conhece, eu já fui aprovada em 21 certames públicos, são entre vestibulares, OAB e 17 concursos públicos, vários deles entre os primeiros lugares. Para quem quiser detalhes sobre todas essas aprovações, todos esses anos de experiência, vai lá no meu site, saradelma.com, e vocês vão saber tudinho. Então, trago toda essa experiência para guiá-los e serem aprovados no TCE Rio. Vem comigo, porque é muita informação hoje, vou explicar aqui. Relevem sempre as diferenças de formatação, tá? E vamos lá. A importância de saber todas as regras e as eventuais mudanças do edital de vocês. Vou trazer aqui o edital 1 das regras gerais, o 3 de suspensão de concurso e uma importantíssima mudança aqui sobre a jurisprudência eu vou mostrar para vocês. Vou trazer os cargos e as áreas, número de vagas, fases do concurso, prova objetiva, a discursiva, né, que é basicamente um segundo concurso para vocês. Como treinar a questão discursiva do TCE Rio, vou trazer aqui informações muito importantes para vocês. Vou trazer também as matérias de cada cargo e área, vou ensinar quais matérias priorizar e como dividir por blocos de matérias e quais filtros de questões usar para cada tópico do edital do TCE Rio. Viram que vai ter muita coisa interessante hoje, porque eu trago não apenas uma análise de edital, mas também muitas informações com toda a minha experiência, que eu canalizei aqui, concatenei as ideias e canalizei tudo para que vocês tenham a melhor informação e já saiam na frente rumo à aprovação. Não adianta estudar muito se não souber todas as regras do edital e não levar em consideração tudo que eu ensino aqui. Também não adianta gabaritar objetiva e levar pau, como a gente diz no Nordeste, na discursiva. Não adiantou nada. Então, todo esse estudo tem que ser conjunto. E aí, uma das últimas questões que eu abordarei hoje são justamente as questões, né? São justamente as questões. E aí, claro, relevem aqui. Vamos falar agora sobre a importância do edital, né? E lembrar que a base do estudo de vocês vai ser, as matérias do edital principal, mas é importante que vocês percebam as mudanças posteriores. Exemplo, no edital 5, que foi publicado 13 de julho, prestem muita atenção sobre a importante referência jurisprudencial que foi trazido nesse edital número 5 sobre a lei orgânica do TCE Rio, tá? Prestar atenção também na suspensão do concurso no edital 2 e que foi, inclusive, ratificada, a suspensão do concurso foi ratificada no edital 5, ou seja, não há previsão de prova. E antes que me perguntem quando vai ser a prova, professora, já aviso, não sou vidente, vocês têm aqui estudar, tá bom? Eu não sou vidente, eu não sei quando a prova vem. Até este momento, quando eu estou gravando aqui, o concurso não foi reaberto, a suspensão foi ratificada no edital número 5, portanto, não faço ideia quando será a prova do TCE Rio. Lembrando sempre que TCE Rio, as provas ocorrerão só no estado do Rio de Janeiro, não é um concurso nacional, por exemplo, como o Senado Federal.
Então, mas mesmo assim, eu não apostaria em provas antes de novembro, não apostaria. Mas o que é melhor para vocês, porque dá tempo realmente de começar a estudar da forma correta agora, como geralmente eu ensino para os meus alunos lá. Então, vem comigo. Sempre falo para os alunos que a lei da prova é o seu edital. Quem manda é o edital. O edital manda e desmanda. Por isso, aprender hoje comigo todas as regras dele e aprender o que eu ensinar com as dicas da minha experiência trarão vantagens para a sua preparação de alto rendimento. E, para quem quiser saber minha experiência no assunto, vai lá no saradelma.com. Tá bem, pessoal? Passando aqui, de novo, relevem a formatação errada. Errada não, estava certa, né? Até mudar, trazer aqui para o estúdio. Vamos agora para essas mudanças importantes importante mudança jurisprudencial. No edital número 5, publicado dia 13 de julho, olha aí, considerando a recente decisão do STF, na ADI 4191, que declarou a inconstitucionalidade da lei complementar e, por conseguinte, da nova redação à lei orgânica do TCE-Rio. Então, considerando tudo isso aqui, e aí o que é que importa para a gente, no fim das contas? Poderão abordar, ou seja, as provas do concurso do TCE-Rio, de analista de controle externo, poderão abordar a versão original da lei orgânica do TCE-Rio sem as alterações promovidas pela lei declarada inválida pelo STF. E aqui, olha, ratificando a suspensão do concurso, tá? Conforme o edital de 31 de março. Gente, quanta coisa importante. E aí, o aluno desavisado, que não viu essa aula e não compreendeu comigo a importância das mudanças de regras, vai estudar, vai ficar ligado na mudança jurisprudencial do STF e vai se esquecer do que está na lei que manda em tudo na prova, que é o seu edital. Eu brinco, né? Lei, enfim, é apenas uma forma de falar. Não entrarei aqui em erros administrativos, teórico-administrativos, mas brinco, né, falando que a lei, vocês têm que se guiar pelo edital. Ele manda e desmanda na sua prova. Então, deixando claro, o edital está falando para vocês, houve mudança jurisprudencial no STF, mas as provas do TCE-Rio poderão abordar a versão original da lei orgânica do TCE-Rio, sem as alterações promovidas pela lei declarada inválida pelo STF, beleza? Então, e também ratificando, aqui ó, eu ponho até mais em resumo, né, que é o que importa aqui para vocês. Em resumo, as provas do concurso de ACE, TCE-Rio poderão, ou seja, se poderão, provavelmente vai cair, né, já sabem, o edital já está falando, a versão original da lei orgânica do TCE-Rio, sem as alterações promovidas pela decisão do STF, tá bom? Prestar atenção nisso. Agora, vamos para os cargos e vagas. Olha aqui, ACE, especialidade contábeis, controle externo, esse aqui é de maior concorrência, né? Controle externo, pessoal, muita gente vai fazer esse cargo. Direito e tecnologia da informação. Aqui, olha, pessoal, só lembrando que a galera de contábeis tem que ter graduação em ciências contábeis, claro, né? De controle externo, por isso que muita gente vai fazer essa área, é conclusão de curso de nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, tá? E agora, presta bem atenção, 2 anos de prática profissional para ciências contábeis, 2 anos de prática profissional, aqui, olha, e aí, esse é o bicho, aí é onde o bicho pega, né? Porque tem muita gente que está se graduando ainda e talvez não tenha esses 2 anos de experiência de prática profissional, porque esses detalhes, voltem lá no edital, liguem no órgão, liguem na banca, liguem no órgão, vejam todos os detalhes de como eles vão cobrar essa prática profissional de vocês, esses 2 anos de prática, o que é que equivaleria a anos de prática profissional. Mas só lembrando que
notícia boa é que controle externo não precisa de formação específica, de algum curso ou graduação específica. Isso é uma parte boa, por isso que vai ser o cargo de maior concorrência. Também aqui, ó, vamos lá, a especialidade Direito, além da graduação em Direito, claro, né? Também inscrição na OAB, ou no caso, por exemplo, pessoal, ou no caso de o candidato exercer função incompatível com o exercício da advocacia, o documento comprobatório da incompatibilidade, né? Por exemplo, quem é servidor público da área do direito não pode exercer a advocacia, mas tudo bem. E aí sim, ó, no mínimo 2 anos de prática profissional. Veja que prática profissional ele traz aqui não é prática de advocacia, óbvio. Esses requisitos de prática profissional estarão muito bem explicados para que as regras sejam claras para todos, tá? Prática profissional para cada uma dessas áreas. E o último cargo, o último não, acho que é o último, né? Isso, o último cargo que é analista, ou ACE, analista de controle externo, eu geralmente falo ACE, que é mais fácil, de a área TI, Tecnologia da Informação. Então, graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia da Computação, ou curso de nível superior, correlato à área de Informática ou TI, e, claro, também 2 anos de prática profissional. Fiquem de olho nessas regras, tá? E agora, vamos ver aqui, peraí, rapidão, o número de vagas, tá? Prestar atenção, eu sempre comento aqui, vem cá, pessoal, sobre número de vagas de cadastro reserva, geralmente. A gente não sabe, geralmente, quantos vão chamar no cadastro reserva. Aqui ele trouxe o número de vagas, um direito subjetivo à nomeação. Aqui são 6, e aí cadastro reserva a gente vê em relação ao número de discursivas corrigidas, tá? Vamos aqui, número para o cargo de controle externo, desculpa, ciências contábeis, vou ler aqui, 6 vagas para ampla, PCD, e aí as cotas, né, um de cada. Eu vou focar aqui na ampla, quem for das cotas, preste atenção nas cotas. Controle externo, que vai ser a área mais concorrida, porque não precisa de formação específica. 11, e aí, claro, mais vagas também, 11 vagas para ampla concorrência. Direito, 5 vagas apenas, e TI, 4 vagas, tá? E lembrando, pessoal, porque muita gente acha que vai passar no TCE Rio e vai ficar na capital do Rio de Janeiro. Não necessariamente, olha. O servidor investido no cargo cumprirá o estágio probatório de 3 anos, ok, olha. E durante esse interregno, ó, estágio probatório, ok, todo mundo sabe, está na lei. Mas, olha, pode ser lotado nas unidades da Secretaria de Controle Externo, beleza? E também o candidato convocado poderá, a critério do TCE Rio, ser designado para exercer suas atividades em qualquer município do estado do Rio. É sempre bom deixar todo mundo aí explicar para vocês que não necessariamente ou obrigatoriamente vocês serão lotados na cidade maravilhosa, a capital do Rio. Fiquem só atentos a essas peculiaridades, a esses detalhes, tudo bem? Vamos seguir aqui. E agora sim, importantíssimo, quantas discursivas serão corrigidas, né? Então, isso aí é bem importante, principalmente para pensarmos em cadastro reserva. Respeitados os empates na última colocação, será corrigida a prova discursiva dos aprovados e classificados. Vamos lá. Contábeis. Eu vou falar só da ampla, tá? E aí vocês olhem, quem for das cotas, olhem aí direitinho as cotas. 54 discursivas para contábeis, controle externo 108, ó, muitas matérias, ou muitas discursivas corrigidas, direito 48 e TI apenas 30. Então, pessoal, já estamos vendo aqui que realmente há uma maior necessidade de ACS da especialidade controle externo, tá? E aí sim, tem prova de títulos também. Volta aqui. Então, quando o concurso tem prova de títulos, significa que o funil fica mais estreito.
Não é que fica mais estreito porque, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado. Não, não é isso. Fica mais estreito porque uma coisa é o número de discursivas corrigidas e depois dessa fase, respeitados os empates na última colocação, será convocado para avaliação de títulos o candidato aprovado na prova discursiva e classificado conforme o quadro a seguir. Então, primeiro funil, objetiva, segundo funil, discursiva. Então, quem ficar, no fim das contas, considerando a soma da nota final das provas objetiva e a nota final das discursivas, aí sim a gente vai ver quem fica classificado para a prova de títulos. Então, funil fica mais estreito, mas eu sei que vocês vão se dedicar, vão seguir todas as minhas dicas aqui, vão aprender comigo também todas as técnicas de estudo, estou às ordens, e vão ficar entre os primeiros lugares, porque é para isso que estamos aqui hoje. Vem comigo. Olha só, importante demais isso aqui. Será convocado para avaliação de títulos o aprovado na discursiva e classificado conforme o quadro a seguir. Aí, considerando-se a nota final, tá vendo, ó? A nota final, aqui. A nota final nas provas objetivas e a nota final na prova discursiva. Então, aí sim é hora da verdade. Contábeis só vão 23 para a prova de títulos na ampla. E aí sim, controle externo, 47. Então, vocês têm que ficar, espero que entre os primeiros lugares, né? Mas tem que estar entre essas vagas, porque esse aqui é o cargo mais concorrido. Direito, meu amado direito, só 20 e TI, 13. O que é muito esquisito aqui, pessoal, vem cá. Estamos enfrentando uma pandemia, estamos ainda no olho do furacão da pandemia, e a área de TI ela tem sido muito demandada. Então, esse número aqui de apenas 13 para TI, isso pode ser modificado, tá? Não sou mãe de Ná, como disse antes, não sou vidente, mas é apenas uma percepção para o pessoal aí de TI, só 13 para a prova de títulos, creio que vão aumentar esse número, tá bom? Estou vendo, inclusive no TRF da 5ª Região, passei em primeiro lugar para analista lá e também em primeiro lugar para técnica. Técnica me nomearam rapidão, mas eu não quis, assinei o termo de desistência. Mas analista do TRF5, eles têm chamado muitos. Hoje eu estou ainda no Superior Tribunal de Justiça. Hoje estou em gabinete de ministro, esperando ser nomeada consultora legislativa da área de Constituição e Justiça, da CLDF. Mas eu estou vendo nos tribunais, no próprio STJ, Superior Tribunal de Justiça, muitos cargos de TI, analistas de TI, técnicos, serem convocados assim, no meio da pandemia. Então, fiquem de olho aí, pessoal de TI, depois se lembrem de mim, tá bom? Mas, assim, em relação aos outros cargos, eu creio que não vai mudar muita coisa, não, tá? 23 para contábeis, 47 controle externo, 20 direito, e aí aqui é a grande incógnita, que eu acho que vai aumentar esse número, tá? E agora vamos para a prova discursiva em si, as fases do concurso, na verdade, quais serão as fases e o número de itens e tudo mais. Vamos lá. Prova objetiva, conhecimentos básicos, 100 questões, específicos, 100 questões. Nossa, 200 questões é muita coisa. 200 questões, banca CESP, né, claro, Sebrasp. Desculpem minha letra horrorosa, tá? É muito feia mesmo essa minha letra, não adianta. Aqui nessa lousa fica mais feia ainda. CESP. 200 questões e na discursiva 3 questões e uma peça técnica. Gente, é muita coisa. 3 questões e uma peça técnica, olha só, em apenas 4 horas. Olha isso aqui. Presta atenção, foca em mim. Sem tempo, irmão. 3 questões discursivas e uma peça técnica em 4 horas, tá de brincadeira comigo. Vocês vão ter que treinar.
treina discursiva cronometrando, tá? Por favor, em casa, quando for treinar, treina cronometrando para vocês não se perderem no dia da prova. Vocês vão se lembrar de mim no dia. Que bom que a Sara me lembrou disso. Principalmente se você tiver a letra feia como a minha, que você vai ter que treinar muito. Mas já fica de olho aí que pode ser que mudem no próximo, quando eles voltarem, né, o cronograma e tal, pode ser que mude esse tempo, mas pode ser que não mudem. Então, se for 4 horas, é muito pouco tempo, tá? E aí, para as objetivas, serão 5 horas para 200 questões, né? E veja que nesse edital, claro, já era, né? 25 e 26 seriam em dias diferentes, tá? A gente não sabe quando vai ser prova e nem sabe. Outra coisa interessante aqui, vem cá. E nem sabe se vai ser no turno da manhã objetiva e no turno da tarde discursiva, o que eu acho mega cansativo. Eu já fiz várias provas, 2 turnos e é puxado. Mas nessa primeira hipótese aqui, antes da pandemia, seria um dia objetiva, no outro dia discursiva, mas pouquíssimo tempo para discursiva, tá? Voltando aqui. Aí o meme, né, do sem tempo, irmão. Pelo amor de Deus, é muito pouco tempo. Agora vamos lá, para as provas objetivas. Já falei lá no slide anterior que serão 200 pontos, certo e errado, né? Claro, estilo banca CESP, normal. Cuidado, CESP. Cuidado quando for chutar a CESP. Não chuta se não tiver certeza. Claro que existe toda uma técnica de como fazer questão CESP, não é, assim, quando você treina milhares de questões da banca CESP, é o que eu sugiro aos meus alunos sempre, nada de preguicinha de fazer questão, senão já era. Camarão que dorme é onda leva, quer ser a CE do TCE Rio, meu amigo, vai ter que fazer milhares de questões. E aí, quando vocês forem treinar, sempre peço também, vou falar disso mais tarde, para que vocês copiem e colem as questões que erraram ou tiveram dúvida com os comentários em um documento, para isso ser base de revisão também, enfim, tudo isso faz parte da minha técnica que eu ensino. Mas aqui, 200 questões certo e errado, por favor, fiquem de olho para não fazerem besteira no dia da prova e não chutarem sem ter certeza. Aqui, vamos falar agora da minha amada discursiva, que tem tirado o sono do pessoal do TCE Rio, porque eles estão em dúvida em várias coisas. Vamos lá tirar todas as dúvidas do pessoal. A prova discursiva, olha, 100 pontos, ou seja, se a objetiva... Ops, foi mal, pessoal. Aqui, voltando. Se a prova objetiva vai valer 200 pontos, basicamente, assim, claro, não é a mesma pontuação, mas vejam. Prova discursiva 100 pontos, então, assim... 200 pontos na objetiva, mais 100 na discursiva, entro na grande reflexão aqui que o pessoal faz comigo. Muita gente que está entre os primeiros lugares, quando chega na objetiva, quando chega na discursiva, despenca. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Essa experiência eu já tive, não de despencar, graças a Deus. Sempre subi ou me mantive entre os primeiros lugares. Graças a Deus também, né? Mas graças a muitos anos de treino e milhares de horas estudando, centenas de horas, né? Milhares de questões. Centenas e centenas de horas estudando. Ao longo de muitos anos, dão milhares de horas, claro, óbvio, anos estudando, mas treino, pessoal, treino de discursivo para que não aconteça com vocês o que acontece com o aluno desavisado, o aluno que não estuda com o método certo, ele cai nas objetivas e porque se ferra nas discursivas. Então, 200 pontos na objetiva e 100 pontos nas discursivas é um novo concurso, tá, queridos? Prestem bem atenção. E o estudo, geralmente, ele não é igual. Graças a Deus aqui, não vai ser redação de atualidades que pode cair qualquer tema. A discursiva de vocês virá de algumas matérias específicas e eu vou dizer já quais são, mas só chamando a atenção dessa pontuação tão alta para a discursiva, beleza? Voltando aqui, 3 questões discursivas e, lembrando aqui, que além das 3 questões tem a peça técnica. Cadê? Aqui, importante isso aqui, muito importante isso aqui. 3 questões a serem respondidas em até 20 linhas cada, e aí 20 pontos cada, ou seja, serão 60 pontos.
20 linhas cada, 20 pontos cada, 60 pontos. E aí sim, olha só, uma questão, uma delas, sobre as disciplinas, e aí uma dessas 3 vai ser sobre administrativo, constitucional e ou controle externo. Por que e ou? Porque, claro, pode ser uma questão que traga a interdisciplinariedade entre elas, perfeitamente. Tanto que controle externo ele está muito relacionado com o artigo 70 ali da Constituição e com o direito administrativo, princípios, enfim, dá uma linda questão discursiva concatenando as ideias dessas 3 disciplinas, ou uma discursiva sobre uma dessas matérias. Então, deixando claro que o edital já falou, não são 3 discursivas e uma peça de natureza técnica, então pronto, o candidato que viu a análise de Sara Delma, já sabe, já aprendeu aqui, que vai ter que estudar para gabaritar essas 3 matérias, porque já sabe que uma das questões discursivas, uma das questões virá daqui, beleza? Então, olha, uma questão sobre administrativo, constitucional e ou controle externo, relacionadas aos conhecimentos básicos, né, que elas estão lá nos básicos. E duas questões sobre, aí sim, as disciplinas relacionadas aos conhecimentos específicos. Então, lembrando que, voltando, pessoal de contábeis, controle externo, TI e direito, uma das questões vai ser de uma dessas matérias. E 2 questões discursivas serão dos conhecimentos específicos da sua área, tá? Estou falando aqui de 4 cargos, mas obrigatoriamente uma delas, mesmo para os 4 cargos, cobrará uma dessas matérias. Então, claro que o aluno que está vendo essa análise de hoje, ele já sai na frente, muito na frente. Graças a Deus, eu quero isso de vocês. Voltando. Importantíssimo. Estude, aí vem minha experiência, né? Nas várias e várias aprovações entre os primeiros lugares, tanto em CESP quanto UFCC, um monte de banca. Eu sei exatamente o caminho das pedras para ensinar para vocês. Então, estude, não é para saber não, é para gabaritar. E eu sou bruta nesse nível mesmo. Constitucional, administrativo e controle externo, porque, óbvio, uma das questões sairá dessa matéria. As outras 2 serão dos conhecimentos específicos de cada uma das 4 áreas, beleza? E aí, pessoal, vem a peça técnica. Calma, chega, me cansei, né? Dá até vontade de beber água. Falei agora das 3 questões discursivas, agora vem a peça técnica, que será muito importante. Por quê? Porque geralmente ela é mais difícil, ela é considerada mais difícil pelos meus alunos, né? Eles falam que questão discursiva, principalmente para quem já está passando aí nos concursos, questão discursiva é fácil de fazer, digamos. Peça de natureza técnica, um pouco mais rebuscada, porque tem toda uma estrutura, né? Tem, às vezes, a banca traz um caso prático para que você, uma situação hipotética, um caso prático para você resolver, principalmente como futuro ACE do TCE Rio, você precisa identificar a irregularidade, e eu vou trazer aqui como vocês vão fazer isso, tá? É uma análise de edital, mas claro, trazendo toda a minha experiência, não na área de controle, mas em provas discursivas e em análise de edital, e sabendo disso para passar para vocês. Vem lá, vem aqui comigo. Peça de natureza técnica, de até 50 linhas, então, gente, vocês vão escrever bastante, porque as questões discursivas serão de 20 linhas, mais 20, que é igual a 60 linhas, e aqui, a peça de natureza técnica, 50 linhas, total 110 linhas, só no texto, na folha de texto definitivo, hein? Sem contar rascunho. Claro que no rascunho, né, eu ensino para os meus alunos que não é para fazer a prova inteira no rascunho. Não, rascunho é tópicos. Você estrutura a sua discursiva no rascunho com os principais argumentos, enfim, nada de escrever tudo. Mas vejam, vai ser cansativo. E se forem só 4 horas, sem tempo, irmão, por favor, cronometrem e sempre se lembrem de mim dessa dica de ouro, tá? Vem comigo. Uma peça de natureza técnica de até 50 linhas e aí 40 pontos. Ou seja, só essa peça técnica tem 40 pontos, que vai ser o grande diferencial para saber, quem
quem vai ficar entre os primeiros lugares. E aí sim, a peça técnica virá dos conhecimentos específicos, tá? Aí sim, vamos começar nossa análise. O que é peça de natureza técnica, professora? Aí volta aqui. O bom é que é importante, se você vai estudar também para o edital do TCDF, lá o CESP traz, né? Considerando não só conhecimentos específicos, mas a estrutura do manual técnico, do manual de redação oficial do TCDF. Aqui, veja que no TCE Rio, o CESP não traz, e eu falo CESP geralmente, tá, gente? Fica mais fácil falar CEBRASP. CESP porque eu passei em tantas provas do CESP, eu amo o CESP, enfim, amo a Fundação Carlos Chagas também. Me deu bons primeiros lugares. Me deu também o 3º lugar de consultora legislativa da minha área de Constituição e Justiça e outros cargos também. Mas CESP, ele deixa claro para você, candidato, faz o que eu estou mandando, que você vai ficar bem, ele guia os seus estudos, né? Sempre prestei muita atenção nisso e eu estou ensinando para vocês hoje. No caso do TCE Rio, diferentemente do TCDF, ele não traz o manual do TCE Rio, ele não traz expressamente aqui neste momento, tá? Ele traz, porque lá ele fala, né, dos conhecimentos específicos e manual. Aqui não, aqui é só conhecimentos específicos, mas eu busquei lá no manual de auditoria do TCE Rio o que significa, o que seria nessa peça de natureza técnica, eu vou ensinar para vocês hoje, vem comigo. Aqui é o CESP, tá, ainda, CESP, ensinando o que é que ele quer na peça de natureza técnica. Isso aqui é pó em ouro, viu, que eu estou ensinando para vocês. Entende-se a redação de um texto contendo, aí vamos por partes, instruções, e análises técnicas. Então, instruções, análises técnicas, aí legislação, tudo mais, sobre achados de auditoria. O que é isso, professora? Achados de auditoria. E aí, no TCDF, você lembra? TCDF, né? Claro, aqui é TCE Rio, mas só lembrando que o TCDF, por exemplo, fala em relatórios de auditoria. Relatórios de auditoria. E o TCE Rio fala em achados de auditoria. E normas aplicáveis. Aí são as leis que estão no seu edital. As leis e as normas. Leis e normas, né? E normas que estão no seu edital. Enfim, fiquem muito de olho. Aqui, normas. Desculpem minha letra horrorosa, principalmente se você tiver a letra feia como a minha, por favor. Treinem caligrafia, ainda mais escrevendo numa lousa, gente. Ai, meu Deus. Ai, tá aqui, dar a cara a tapa, não é fácil. Mas tô aí, eu tenho... O pessoal pergunta assim, mas professora, você não tem vergonha e tal, tal. Eu prefiro muito mais ajudar pessoas que estão aí focadas no bem, no conhecimento, na evolução, pessoas mais evoluídas, do que ficar focando em quem está aí só me criticando, enfim, não foco muito nisso não. Quero que vocês realmente passem e compreendam todos os ensinamentos que eu ensinar. Então, peça de natureza técnica, pessoal, entende-se a redação de um texto contendo as instruções e análises técnicas sobre esses achados de auditoria, eu vou ensinar já já o que é, e normas aplicáveis. Então, viu um tópico do seu edital, traz uma norma, pessoal aí de TI, fiquem bem de olho, uma norma, pessoal de contábeis também, óbvio, ou leis, pessoal do direito e controle externo. Por favor, imprimam. Lembrem-se de mim. Eu sei que é caro imprimir, às vezes a pessoa não tem grana. Dá um jeito, faz uma vaquinha, imprime, depois leva para reciclar, né, por favor. Mas imprime, porque isso é muito importante. A prova provavelmente vai trazer alguma norma ou lei para vocês aplicarem e dizerem lá na peça técnica se a situação hipotética, né, está ou não em consonância com essa norma técnica ou com a lei, beleza? Lembrem-se de mim, me chamem para posse, por favor. Então, é isso, pessoal. Aqui no TCDF, ele fala de relatórios de auditoria. No TCE Rio, o TCE Rio chama de achados de auditoria. E o que é isso, né? Desculpem a formatação. E aí, o que são, né? O que seria essa peça técnica? Instruir, como ele fala, né, anteriormente. É expor o que foi constatado pelo ACE. Então, isso aqui seria sua introdução, tá?
Sua introdução é expor o que foi constatado por vocês, no caso, né? Pelo ACE. E aí a análise técnica, o que é isso? É explicar se o que foi constatado está de acordo ou não com as normas aplicáveis. Então, preste atenção. Fazer a peça técnica para o TCE-Rio primeiro você vai instruir, você vai expor o que foi constatado de erro ali naquela situação hipotética que o CESP trouxer, você, como ACE, o que você constatou de erro ou, geralmente eles trazem, né, na discussão, na peça técnica, algo ali que está errado. Então, aluno sagaz já se lembra de mim, opa, isso aqui, aí começa a grifar já no enunciado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Então, beleza, já se lembra de mim. Depois vocês vão fazer uma análise técnica, vocês vão identificar no enunciado da peça técnica se aquilo está ou não de acordo com a norma. Geralmente não está, tem algumas coisas que estão, você foca no que não está. Também no que está, porque depois você vai escrever, né, que o achado de auditoria, aqui ó, o achado de auditoria justamente significa aquilo que foi encontrado em desacordo com as normas aplicáveis, em decorrência de uma auditoria. Então, o achado é justamente assim, opa, expus o que é que eu constatei, eu como ACE constatei, faço a análise técnica, né, eu explico se o que foi constatado está de acordo ou não com as normas, geralmente não está, tem alguns aspectos que não está de acordo, e aí sim, o achado de auditoria é aquilo que foi encontrado em desacordo com as normas aplicáveis, e aí aviso a vocês, normas aplicáveis, de novo, CESP deixou claro, né? Normas e leis aplicáveis, enfim. O examinador do CESP vai inventar isso, por acaso, vai chegar no dia da sua prova, inventou, Sara, não passei por isso. Não, já estou avisando hoje, meus amores, que a lei e a norma está no seu edital, principalmente nos conhecimentos específicos. Então, vai sair daqui. Ele vai trazer uma situação hipotética, que você já vai identificar, porque você já leu a lei, porque você já viu a aula, revisou, como eu ensinei, tudo, e aí já vai estar craque. Então, você expõe na introdução, faz a análise técnica no parágrafo de desenvolvimento, explica que tal situação está em desacordo com tal norma que você já estudou e já revisou, como eu ensinei, e aí sim, o achado de auditoria vai ser você vai explicar, né, significa o que realmente foi achado em desacordo com as normas aplicáveis em decorrência de uma auditoria, que vai ser o trabalho de vocês, se Deus quiser. E aí sim, muitos alunos, né, ficaram com dúvida, e onde eu encontro mais detalhes sobre esses achados de auditoria, que é o que a banca CESP traz. E aí, pessoal, vão lá na página 25 do Manual de Auditoria Governamental do TCE-Rio, que ele fala sobre achados de auditoria. São fatos relevantes que representam desvios, olha, desvios de normas, então já sabem que no dia da prova vai aparecer lá procedimentos, ó, pessoal da TI, fica de olho aqui, no dia das provas de vocês, a peça técnica vai ser uma situação hipotética com alguns desvios, e vocês têm que identificar esses desvios em relação às leis que vocês já estudaram, e aí vão verificar, isso é um achado de auditoria, né, processo de verificação e análise realizada pela auditoria na fase de execução dos trabalhos. Beleza, são fatos que estão em desacordo com as normas e procedimentos, cuja constatação decorre do processo de verificação. E aí, requisitos básicos, né, de um achado de auditoria, que é o caráter de anormalidade, fuga aos preceitos técnicos e legais. De novo, isso aqui está no seu edital, desculpa. Isso aqui está no seu edital, essas leis, essas normas estão nos conhecimentos específicos de vocês, tá? A relevância do fato, você tem que explicar que aquilo é realmente importante, né? E pode ter resultado final da auditoria, ou seja, o fato ele tem que ser relevante. Então, quando forem fazer a discursiva, peça técnica, se lembrem de mim também, deixem claro que esse fato relevante está em desacordo com tal norma, porque vai estar tudo no enunciado, você vai identificar, vai escrever lá no seu rascunho, vai se lembrar de mim, e vai escrever lá, este fato muito importante está em desacordo com tal norma, tal lei, tal artigo, se puder memorizar os principais artigos de suas leis, melhor ainda, os principais só, tá? Para não enlouquecer. Está em desacordo com tal artigo, tarará, por isso, é muito relevante, portanto, e faz toda a explicação técnica do desacordo, porque é isso que vocês vão fazer na prática
no dia a dia lá, como lá no TCE Rio. Então, é para fazer aqui também na discursiva, tá? Então, de novo, voltando na página 25 do Manual de Auditoria do TCE Rio, e lembrando que também é importante no achado de auditoria a fundamentação das evidências, né, juntadas ao relatório, a suficiência dos elementos para respaldar as conclusões, ou seja, o trabalho deve resultar em uma base sólida, recomendações e conclusões. Isso aqui é importante também, ó, geralmente se pede recomendações e conclusões. Mas isso, assim, só estou trazendo o que está lá no Manual de Auditoria para vocês entenderem mais ou menos o que é um achado de auditoria, tá? Está lá na página 25. Capacidade de convencimento em relação... Acho que erraram aqui, não fui eu não, tá, gente? Em relação àqueles, né? Pelo amor de Deus. Aqui não foi erro meu não, porque eu tirei aqui, ó, do Manual do TCE Rio. E a objetividade, olha só que importante isso aqui que eu estou trazendo. Não basta trazer todas as normas e leis que estão em desacordo com aquela situação hipotética. O texto tem que ser objetivo, objetividade. Então, eu sempre tenho os 5 Cs, né, da discursiva perfeita. Coesão, coerência, concisão, clareza, ou concisão, ou objetividade e pragmatismo, clareza e correção gramatical, ou seja, o texto de vocês tem que estar correto gramaticalmente também, conciso, direto, objetivo, prático, claro, coeso, enfim. Então, trouxe aqui as principais características do achado de auditoria, beleza? Relevem aqui a formatação. E aí eu ensinei, na verdade, né, como treinar para a discursiva. E aí, além de ter ensinado para vocês o que pode cair, eu trago sempre a importância de vocês focarem nos conhecimentos específicos, tá? Porque, olha, em tese, no edital passado, tudo isso aqui vai ser em 4 horas. É muito pouco tempo, gente. Então, vocês têm que estar com os conhecimentos específicos na ponta da língua, tá? Então, como estou analisando hoje todo o edital, né, não apenas um cargo, são 4 cargos, lembrando que como são 4 cargos, vou trazer os conhecimentos específicos de cada um deles, tá? Quero que vocês fiquem craques. E lembra que eu falei que uma das questões discursivas de todos os cargos, uma das questões cobrará constitucional, administrativo e ou controle externo, e as outras 2 questões e a peça técnica cobrarão os conhecimentos específicos. Então, achei importante trazer para vocês aqui, principalmente para guiar o estudo de vocês já. Vem comigo. Contabilidade, AFO, que todo mundo ama, eu também. É sério, eu amo AFO. Contabilidade geral, contabilidade pública. Tranquilo, né? A galera de contabilidade aí tá muito bem. Controle externo, olha aqui, pessoal, maior concorrência. AFO, análise de dados e informações, auditoria governamental, contabilidade pública, controle externo, licitações, contratos e convênios. Aqui, olha, por favor, estudar para gabaritar essas matérias, tá? Direi, assim, por que gabaritar, né, professora? Nossa, gabaritar, a senhora é muito bruta. Não é que eu seja bruta, assim, não tenho esse... eu não espero que vocês me vejam assim, né? Alguns falam, não é isso, é gabaritar porque vão ser 200 questões na objetiva, muitas questões, inclusive, dos conhecimentos específicos, porque também a maior pontuação das discursivas será dos conhecimentos específicos. Então, não tem muito mistério, é fazer tudo o que eu ensino para os meus alunos de nível avançado, todas as técnicas de revisão, de planejamento, de como vai fazer questões, quantas questões, enfim. Quero vocês lá no topo, vem comigo. ACE Direito, ACE Direito. Isso aqui é para gabaritar, né? Administrativo e constitucional já sabem. Civil, processo... Aí ele traz assim, olha, direito processual. Depois, por favor, deem uma olhada... É assim que está no edital. Deem uma olhada nos tópicos, tá? Direito financeiro, tributário, penal. Ai, não sei por que eu coloquei de novo tributário. Desculpa, gente. Perdão, tá?
Na verdade, não era tributário, era outro. Tem que olhar direitinho lá, tá? Acho que na hora de digitar, saiu errado. Deem uma olhada lá no edital de vocês. TI. Análise de dados e informações, banco de dados, engenharia de software, gestão e governança de TI, fiscalização de contratos de TI, infraestrutura, segurança da informação e estatística. Olha, tá um edital pesado, viu? Para TI. Tá pesado, mas simbora. Então, de novo, 3 discursivas mais uma peça técnica. Lembrando que uma dessas 3 virá daquelas 3 matérias que eu falei no início aqui, e principalmente a galera de TI, ó, foca nos estudos. E aí sim, importante isso aqui. De novo, né, já falei, na verdade, quantas discursivas serão corrigidas. 54 contábeis, 108 controle externo, 48 direito e 30 TI. Já falei isso no início também. Relevem aqui, tá? A formatação. E aí sim, voltando, lembrando aqui, pessoal, que eu já falei toda a importância dos conhecimentos específicos, já falei muita coisa, agora vamos para os conhecimentos gerais. Quais são os conhecimentos gerais de todos os cargos? Vamos lá. Português, administração pública, análise de dados e informações, auditoria, controle externo, administrativo e constitucional. Veja, pessoal, que muitas matérias se repetem aqui, né, no cargo de ACE, ou ACE, especialidade de controle externo, desculpe. Mas isso aqui, esses conhecimentos gerais, são para as 4 áreas, tá? Para as 4 áreas. Já expliquei os conhecimentos específicos de cada uma delas, e agora vamos... E aí sim a divisão, né, dos blocos de matérias. Eu brinco aqui e falo com certeza absoluta priorizar os específicos, claro, né? E após terminar o estudo dos conhecimentos específicos do seu cargo, foque em gabaritar, como eu brinco, constitucional, administrativo e controle externo. Por quê? Porque uma das questões discursivas será sobre isso. Constitucional, administrativo, controle ou constitucional, ou as 3 juntas, tá? Uma das questões discursivas será obrigatoriamente sobre uma dessas 3, ou as 3. O último passo é focar nas outras matérias dos conhecimentos gerais. Então, vem cá. Já expliquei todo o passo a passo, os blocos, né? Bloco 1 de matérias, seus conhecimentos específicos. Bloco 2, constitucional, administrativo e controle externo, que essas 3 estão lá nos conhecimentos gerais. Bloco 3 de matérias, as outras dos conhecimentos gerais. Já dei aí todo o caminho das pedras para vocês. Claro que isso aí é um curso inteiro meu, né? Não é simples assim, mas eu tentei condensar muita informação nessa aula de hoje. Voltando. E por fim, claro, me chamar para a festa de posse. Estarei lá lindamente no Rio de Janeiro. Cidade linda demais. E claro, me chamar para a festa da posse, né? Estarei lá, olha, no futuro trabalho de vocês. E aí, pessoal, antes que eu me esqueça, né, antes que eu volte aqui, para quem quiser entrar em contato, vai lá no meu Instagram, foi mal, vai lá no meu Instagram, no meu site, tá, e quem quiser entrar em contato, contato@saradelma.com. Só uma última dica aqui. Quem faz muitas questões, eu sempre dou dicas sobre filtros para usar na plataforma de questões, principalmente CESP aqui, né, vão ser 200 nos objetivos de vocês. Geralmente eu sugiro para os meus alunos criarem filtros ou cadernos de questões, né, não sei como a nomenclatura da plataforma de questões de vocês, mas quando vocês criarem o caderno de questões, se baseiem nos tópicos do edital e não na matéria toda, porque se você cria um caderno de questões da matéria inteira, vai vir muita questão, vocês vão se enrolar na hora da revisão. Então, geralmente eu sugiro, para cada tópico do edital, um caderno de questões. E aí, quais serão os filtros? O tópico, né, a matéria ali referente àquele tópico, o dos últimos 5 anos, questões dos últimos 5 anos, da sua banca CESP, remover desatualizadas e remover anuladas, tá? Fez isso em todas as questões, e sempre que estiver resolvendo, copia e cola as questões que errou e teve dúvida com os comentários no documento de Word, por favor, tá? Para vocês usarem isso como base de revisão.
E depois que vocês fizeram todas dos últimos 5 anos, façam dos 5 anos anteriores. Exemplo, 2015 a 2020, fez todos? Vai agora 2010 a 2015. E sempre revendo sua base de dados de revisão, como eu ensino para os meus alunos. E me chame para a posse, por favor. Espero que vocês tenham gostado desses ensinamentos de hoje. E rumo ao TCR Rio. Um beijo, até mais.